Você sabia que existem tipos diferentes de trauma? Esses tipos vão afetar a nossa vida de forma diferente também. Eu sou a Bianca Alcântara, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre os tipos de trauma e as áreas do cérebro que eles afetam e como a gente consegue tomar uma clareza, mas também alguma atitude prática para conseguir já trabalhar esse trauma que você passou na tua vida e que provavelmente é muito difícil de lidar, enfrentar tudo isso. Então, primeiro, o que tem em comum nos traumas? Todo trauma é uma sobrecarga que o nosso sistema nervoso, áreas no nosso cérebro que são afetadas de uma forma onde há uma sobrecarga. O que isso significa? Quando há uma sobrecarga, há uma dificuldade de processar, ou seja, de compreender, de entender com clareza o que aconteceu. É como se fosse, imagina que você tem um T, aquela tomada T, tá lá. Aí tá conectado aqui, aqui você coloca mais um T, coloca aqui mais aparelhos conectados, e aí de repente tem uma série de aparelhos conectados, e aí quando há uma sobrecarga, o que acontece? Curto-circuito. Então imagina que o trauma é essa espécie de sobrecarga no cérebro, em regiões no cérebro, que vai acontecer uma espécie de curto-circuito. Ou seja, a informação não vai conseguir passar, como o exemplo da tomada. Se eu coloco um aparelho, aquele aparelho liga, aquele aparelho vai funcionar do jeito que é para ele funcionar. Quando a gente vive as nossas experiências do dia a dia, acontece a mesma coisa. A gente vai num parque, a gente vê o céu, repara no que está acontecendo, as pessoas que estão lá, se tem picolé, se não tem, se tem animais, se não tem. Quando acontece um evento traumático, não é assim que funciona. A gente se desnorteia. É como se a noção de espaço, de tempo, de detalhes mudasse. Quais áreas no cérebro são afetadas logo de cara? A primeira delas, que é o nosso cérebro emocional. Como ele se chama? Amígdala, e não é a amígdala da garganta. A amígdala é a área no nosso cérebro responsável pela parte de luta e fuga. Então, ele orienta, ele identifica, essa palavra que eu estava procurando, identifica um perigo, uma ameaça, e ele vai emitir respostas muito rápidas, do tipo, ou vai sair correndo, ou vai congelar, vai dar uma paralisada, ou vai buscar enfrentar. Então a gente nunca sabe como vai responder, como a gente vai responder. Mas a gente sabe que a amígdala vai estar em uma hiperatividade. Então ela vai estar superativada. Uma outra parte do nosso cérebro que é ativada é hipotálamo. Hipotálamo. O hipotálamo, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar adrenalina, cortisol, hormônios para o quê? Para fazer com que a gente consiga se movimentar para corresponder àquele momento ruim, muito ruim, perigoso que a gente está lidando. Outra área no nosso cérebro que vai ser superativada é a área do hipocampo. Que área é essa, Bianca? A área da memória. Então, vai acontecer respostas aqui que vão gerar o quê? Uma memória. E geralmente uma memória que ela pode estar muito, muito, muito sobrecarregada. Então, vai ser geralmente uma memória muito ruim da situação. Já vou voltar nesse assunto aqui, porque eu quero correlacionar com a seguinte região do cérebro que ela é afetada, que é o córtex pré-frontal.
pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma região aonde ela faz o raciocínio do que tá acontecendo. Só que no momento de uma alta intensidade, então lembra, para ser o trauma, o que ele tem em comum, independente do tipo, nós já vamos ver os tipos. Ele precisa ser uma situação grande demais, intensa demais, que vai ser difícil de eu processar. Como o exemplo que eu dei da tomada que sobrecarrega e dá um curto-circuito. Então, nesse momento, o córtex pré-frontal, essa parte mais racional, mais que compreende, que entende, mais da consciência, vai estar o quê? Desligada temporariamente. E é aqui aonde vai afetar bastante as nossas memórias. O que vai depender aqui? Se eu tô sozinha ou não. Se tem alguém comigo na cena ou não, né? Então, por exemplo, se eu fui assaltada, ou se eu tô sofrendo algum tipo de perseguição, se eu tô sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso. Então, tudo isso vai estar o quê? Entrando para minha memória. Vou ter o quê? Muita liberação de muita adrenalina, muito cortisol. E eu vou ter respostas ali automáticas que a gente descobre na hora. Cada um vai ter um jeito diferente para reagir em situações muito difíceis. E é difícil da gente programar. A gente vai saber na hora. Então, eu quero que vocês entendam que a base do trauma está aqui no nosso cérebro. Essa é a base. Então, a memória, ela sempre vai ser muito intensa, com uma dificuldade, com uma narrativa que ela não vai ser tão coerente. Então, vai ter pessoas que não vai lembrar muito bem do que está acontecendo, do que aconteceu. Tem pessoas que vai ter muita dificuldade de detalhar. Tem gente, né? Pensa vocês, que às vezes tem uns apagão, não sabe o que aconteceu, só sabe porque depois outra pessoa falou o que aconteceu. Por quê? Porque como aqui está desligado, essa região mais racional está desligada, a memória ela é interferida, ela é afetada. Então, dito isso, vamos entender os tipos de trauma que a gente pode passar na nossa vida. Então, vai ser o trauma agudo. Trauma agudo, o que acontece? Toda essa região ela vai ser acionada em todos os tipos de trauma. Mas o que é o agudo? É aquele um evento muito desastroso que acontece, muito extremo que acontece. Então, por exemplo, você tá num lugar e ele pegou fogo. Isso é um evento extremo, mas que não acontece sempre. Um acidente de carro, por exemplo, ou você vê um acidente de carro, você presenciar uma morte. Então, pense que um trauma agudo é quando um evento que vai ativar todas essas áreas do cérebro, é um evento onde ele é muito grande emocionalmente, intenso emocionalmente, que é muito difícil de ser processado com clareza. Então, o agudo é isso. Se você passou por um evento, por um momento extremo, você provavelmente tem um trauma agudo. O segundo tipo é o tipo trauma crônico. O que é o trauma crônico? São situações estressoras recorrentes. Então, você pode ser aquela pessoa que diariamente passa por momentos de estresse de alta intensidade. Então, se você vive, por exemplo, junto com uma pessoa que ela é alcoólatra e ela é agressiva, ou com uma pessoa que realmente oscila muito de humor, ou que algum familiar ou alguém que está passando por alguma doença severa. Então, são situações recorrentes estressoras, que vai o que? Ativar essas regiões do cérebro, que vai começar a interferir a memória, que vai começar a gerar sintomas no corpo. Daqui a pouco a gente vai ver isso também, tá? Então lembra, o agudo, um evento. O crônico, repetidamente eventos estressores.
O trauma, o terceiro tipo de trauma que eu quero compartilhar com você, é o trauma complexo. Qual é a diferença do crônico para o complexo? O complexo, ele também repete. Só que quanto mais jovens somos, mais subdesenvolvido é o nosso cérebro, mais imaturo é o nosso cérebro, logo, mais dificuldade de processar, logo mais complexo. Complexo, entenda, todas as áreas, tudo fica muito complexo, porque é jovem, é um cérebro que não está formado, afeta o desenvolvimento desse cérebro. Então, quanto mais pequeno é uma pessoa colocada numa situação estressora, intensa, mais prejuízos ela vai ter ao longo do desenvolvimento, ao longo da vida e na vida adulta, principalmente se não tiver intervenções, tá? Claro, como cada um vai agir e reagir, é muito individual, mas a gente consegue saber que quanto mais jovem, mais difícil é de tratar, de recuperar, porque é muito complexo. O cérebro ainda é muito pequeno, né? Então imagina, você passar por uma situação de incêndio, né? Tá desesperado, ver todo mundo ao seu redor desesperado na tua casa. Você tendo 1 ano de idade, você tendo 5 anos de idade, você tendo 10 anos de idade, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. A forma da leitura, da compreensão, do processamento vai ser diferente, né? Então, quanto mais novinho, mais difícil vai ser de entender o que está acontecendo, tá? Bianca, já entendi, o meu cérebro é afetado, existem tipos diferentes, mas como eu faço para perceber? Então, o que é importante da gente saber? Que isso daqui mexe com o nosso cérebro. Se a gente está falando que está mexendo com o nosso cérebro, e o nosso cérebro está conectado com o nosso corpo também está sendo afetado. Então, provavelmente, e até eu vou falar por mim, eu fui assaltada quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Saindo da escola, indo pegar o ônibus, que naquela época eu ia de ônibus, né? Tinha 17 anos. No meio do caminho, fui assaltada, levaram meu celular. O que aconteceu? Ali foi um evento extremo, então foi um trauma agudo que gerou em mim. No dia seguinte, eu tinha que fazer o mesmo percurso. Como vocês acham que eu fiz? Com o corpo hiperativado. Então, eu ia andando pela mesma rua, só que com a minha adrenalina também alterada, com o meu cortisol provavelmente também alterado, com a minha resposta emocional também ali, de querer, sabendo que eu estava talvez em perigo. Por quê? Porque a memória que foi gerada é que aquele trajeto não era mais seguro, era um trajeto perigoso. Embora o assalto aconteceu uma vez, até hoje, depois de anos, quando eu passo por lá, às vezes o meu coração ainda dá uma aceleradinha. Por quê? Pela memória que foi gerada. Só que do mesmo jeito que a memória de experiências traumáticas é gerada com dor, para fazer uma modificação nessa memória, eu preciso que modificar as minhas experiências. Então, até intencionalmente, depois eu fui, cada vez que eu passava por aquela rua, eu passava trazendo para minha consciência de que não era um perigo total, de que aquela foi uma situação pontual, específica, aquilo não é recorrente, não é o que acontece na maioria das vezes. E aí, conforme eu fui passando, né, que eu tive que continuar indo embora, indo para o colégio, o que precisou acontecer? Eu trazendo a consciência, respirando, e o meu corpo foi gradativamente aquietando um pouco mais. Um pouco mais. A memória, ela não apaga, mas a gente
consegue ir reorganizando. Então, quando eu estava um pouquinho mais ativada, né, quando vinha a memória, o meu córtex se desligava, e aí quando o meu córtex se desliga, o meu racional se desliga, aqui entra mais em ação. Então, o que que eu fazia? Pedia para um amigo ir comigo, não ia sozinha, sabe. Então, algumas formas de conseguir encarar essa situação, mas tentando ativar o meu córtex pré-frontal, ou seja, raciocinando com mais clareza a situação, para eu poder dar continuidade. Claro, aqui eu estou falando de um trauma agudo, de algo pessoalmente que aconteceu. Então, geralmente, lugares, pessoas onde a gente foi ferida, sejam agudo ou recorrentemente, quando a gente se aproximar, o nosso corpo, que também foi marcado no dia da situação, vai ativar, vai ser um caminho de alerta. Então, o que que é importante da gente fazer quando isso acontece é trazer a consciência, respirar. É muito importante. Parece um ato simples, mas é um ato simples que vai aumentar a chance da gente conseguir fazer uma nova interpretação, um novo processamento naquela situação. Porque no dia 4 pós-trauma eu já não estava mais sendo assaltada, mas é como se o meu cérebro, a minha memória, quando passa por aquele lugar, achasse que eu fosse ser. Então eu preciso o quê? Respirar, trazer para consciência de que eu tô segura agora. Já teve um momento de perigo, sim, mas agora eu tô segura. Respirar e continuar. Respirar e continuar. Se for muito difícil, pede ajuda. Pede ajuda. Vai falando com alguém no telefone, né? Que às vezes foi uma das estratégias que eu usei na época. Ó, tô ligando, ligava para a mãe, ligava para um amigo, ó, eu tô passando pelo caminho que eu fui assaltada, tô com medo, vai falando comigo até eu chegar aonde eu preciso. Ia falando, quando às vezes não tinha um amigo, às vezes precisava sair antes, sair depois, enfim. Então, o que é muito importante para nós conseguir concluir esse vídeo é que as memórias no nosso corpo, na nossa mente, elas não vão ser apagadas, né? Não tem como. O nome disso é amnésia, é um estado de demência. Não tem como a gente apagar. Agora, o que que a gente busca fazer é hipoativar, ou seja, que essas memórias interfiram cada vez menos no dia a dia. Porque se a gente passa despercebido, se a gente não olha para isso, não cuida dessas áreas de dor na nossa vida, é como se elas ficassem voltando. Então a gente sente o corpo, sente o desconforto, e é uma espécie de invasão dessas memórias, dessas situações, como se elas tomassem as rédeas da nossa vida. E isso é o que vai nos prejudicar, é o que não vai ser legal, que daí um momento de dor pode virar uma vida de dor. Então vamos buscar identificar qual momento, qual situação gerou dor, o que ela gerou no meu corpo, o que ela me traz de memória, para a gente conseguir colocar cada situação, dor, desconforto, de uma forma mais organizada. Que a gente consiga viver hoje, se a gente está bem hoje, conseguir viver o bem-estar de hoje, tá? Então, fica aqui o meu encorajamento para você. Se necessário, peça ajuda, porque lidar com momentos de dor sozinho é muito difícil. Então, peça ajuda se for necessário, se você achar que precisa, se você se identifica principalmente com trauma complexo, peça ajuda, mas não ignore, não ache que é frescura, não ache que é bobeira, porque se você for achando isso, você vai estar camuflando uma dor enorme que está ali e que provavelmente está interferindo sim na tua vida.
Se você passa por algum lugar de dor, ou se você convive com alguém que te gerou dor, lembre, respira, traz para consciência. Hoje você está segura? Então busca trazer essa mensagem para você. Esse entendimento, essa clareza. Hoje eu tô bem, no outro momento não. Hoje sim, hoje eu tô. Hoje eu tô segura, agora eu tô segura. Calma, cérebro. Não precisa hiperativar, não precisa tentar fugir, se defender. A gente tá salvo, a gente tá bem, tá? E se você conhece alguém que você sabe que já passou por uma situação difícil, mande para essa pessoa o vídeo, recomende que peça ajuda e deixe seu comentário se você quer que traga mais, né, abra mais alguma faceta sobre isso, deixa aqui no comentário. Deixe seu like se você gostou desse tipo de conteúdo e, é claro, se inscreva no canal. Super abraço e lembre, a gente pode viver momentos de dor, mas não é justo que a gente viva uma vida de dor.